Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP TV. Esse programa que mostra claramente que a boa ciência, a boa teologia sempre andaram, andam e sempre andarão juntas. Esse programa que tem convidado palestrantes sensacionais, gente de primeiríssima linha em ciência, em filosofia, em teologia, mostrando claramente que a nossa fé é plenamente racional. E hoje estamos no Fé e Ciência numa série sensacional. Há alguns dias atrás, no Rio de Janeiro, Hilton Copacabana, aconteceu o 3º Congresso Brasileiro de Design Inteligente. 20 cientistas das mais diferentes áreas do conhecimento, em química, física, biologia, bioquímica, cosmologia, teologia, filosofia, estiveram lá apresentando uma série imensa de dados científicos, os mais recentes, que mostram claramente que foi uma mente inteligente que fez o universo, fez a vida e os fez prontos. E a IPP TV esteve lá, o Fé e Ciência esteve lá, gravou todas as palestras e nós estaremos então apresentando essas palestras aqui, uma exclusividade do Fé e Ciência. Então você não pode perder essa série toda, 20 palestras, com as mais recentes evidências que comprovam, por exemplo, o relato de Gênesis, que diz que o universo e a vida foram feitos prontos, porque ele falou e tudo se fez, ele ordenou e logo tudo foi criado. Essas palestras confirmam, então, grandes verdades bíblicas. E você não pode perder. Acompanhe todas, 20 palestras. Você vai assistir uma hoje. Na próxima quarta-feira, passaremos a próxima palestra, uma série de 20 palestras. Se você perdeu na quarta-feira, pode assistir na IPP TV, IPP Play, as palestras gravadas, exclusivas no Fé e Ciência. Então, vamos assistir mais uma dessas palestras sensacionais. Fique com a gente no Fé e Ciência. Mas hoje eu vou falar sobre a explosão cambriana, certo? Então, a primeira coisa que eu preciso explicar é o que é explosão cambriana. Afinal de contas, nós temos uma comunidade científica bastante eclética. Temos físicos, temos químicos, temos teólogos, temos de todo tampo. Então, vamos explicar. Imagine que dentro da escala evolutiva fosse um relógio, certo? E esse relógio, obviamente, ele vai ter um ponteiro, tá? E dentro do universo desse tempo, digamos que durante 12 horas, você teria organismos que seriam pré-cambrianos, basicamente unicelulares. Se alguns formassem corpos, seriam como esponjas. Sabe aquelas esponjinhas da praia? Não é a esponja que você toma banho, não, por favor. É a esponja da praia, que forma os corais. O coral, eu não sei se vocês sabem disso, se você pegar um coral, botar num liquidificador e triturar ele todinho, deixar ele lá, o pozinho dele, ele vai formar outro. Vocês sabiam disso? Porque são células independentes. Vocês sabiam disso? Então, existiam organismos desse modelo. São células que resolveram ficar juntas, mas não formam um tecido. São células ainda independentes. Então, basicamente, imagine numa escala de tempo dessas 12 horas. Imagine que o dia tivesse 12 horas. Eu não tinha um relógio de 24 na internet. Procurei, mas não achei. Então, imagine que a partir de 1 minuto surgiram tudo isso. Surgiu cordado, surgiu vertebrado, surgiu organismos com carapaça. Tudo surgiu ao mesmo tempo. Aí explica como agora. Então, como é que ocorre a explosão cambriana? A explosão cambriana ocorre da seguinte forma, de acordo com a teoria da evolução. Então, imagine que você teria ali até o Ecadiano. O Ecadiano aqui, ó. Você tem o Ecadiano, e nessa aqui você só teria organismos do jeito que eu lhe falei. E, de repente, surge organismo, inclusive, com olhos.
capaz de distinguir luz e escuro. Rapaz, surgiu um olho que entenda isso. Do nada. Meu Deus do céu. Aí, ó. O que é que acontece? Aqui tem... E ainda acontece outro fato que é extremamente intrigante do ponto de vista científico. Essas espécies somem para dar lugar a essas, para não deixar dúvida de que não foi evolução, viu? Aí o que é que acontece? Nesse sentido, os organismos que estavam aqui no Ecadiano, eles eram organismos que se alimentavam, por absorção. Isso os fungos fazem hoje, tá, gente? Eles liberam as enzimas digestivas, deixam a madeira fofinha e ele se alimenta da lignina, lá dos compostos, né, hemicelulose e tudo mais. Então, provavelmente, eles não tinham estômagos, porque eram células independentes. Alguns poderiam até se locomover, mas não era assim, não é um Usain Bolt, não é um negócio assim, é mover pouca coisa. E criaturas de corpo mole, sem nenhum tipo de esqueleto, sem nenhum tipo de simetria, não tinha isso. E, de repente, tem. E aí, como é que eles explicam o Cambriano? Aí é massa, porque entra os meteoros da paixão de Kelvin. O que acontece agora? Olha só, eles disseram que aumentou incrivelmente a quantidade de oxigênio, porque todo o metabolismo, para quem trabalha com bioquímica, sabe que metabolismo de sistemas de animais precisa de quem? De oxigênio. Não é à toa que você respira, irmão. Colegas, vocês respiram por quê? Por que você acha que você inspira oxigênio e expira dióxido de carbono? Porque o oxigênio é para fazer metabolismo e o dióxido de carbono é o produto do teu metabolismo. É CO2 e água. Então, o que acontece? Eles disseram que tinha que ter aumentado a quantidade de oxigênio. Eles não explicam como, certo? Mas o aumento do oxigênio levaria ao aumento da produção de cianobactérias, que seriam algas primitivas capazes de gerar fotossíntese. Aí elas evoluiriam e formariam quem? As algas marinhas. E as algas marinhas, decompostas ao longo de milhões e milhões de anos, formariam quem? O carbono, que não veio no meteoro. Isso aí foi das algas. Que eu acho que daqui a pouco vão dizer que a alga veio no meteoro. Estava quase lá. Então, como é que fez isso ao longo de muito tempo? A era do gelo está chegando. Então, várias eras do gelo fizeram com que vários compostos de carbono fossem armazenados, gela de gela, gela de gela, gela de gela, durante milhões e milhões de anos antes do Cambriano, gerou matéria-prima para formar, por exemplo, as conchas que apareceram no Cambriano. Rapaz. E tome, coitado do pessoal da Era do Gelo. E aí o que acontece? Quem é que surge? Surgem os equinodermos, as estrelinhas, né? Os parentes mais próximos são as estrelas do mar, mas os ouriços do mar. Então, está aqui os fósseis, ó. Tem. A gente tem aí o trilobita, né? Inclusive, acharam um trilobita recentemente. Né? Saiu numa revista. Olha ele aqui. Eu não sei, então, numa revista. Agora, de cabeça, você me pegou, mas eu posso lhe passar esse dado depois, chefe? Eles tinham numa revista um achado dele todo congeladinho. Tinha ele inteirinho. E aí tem os cordados, rapaz. Eu não sei quem é bióloga. Quem é biólogo aqui? Tem notocorda, irmão. Pelo amor de Deus. Olha, eu vou dizer um negócio a vocês. Notocorda é o que dá origem à nossa coluna. É o eixo bilateral que surge aí. Vocês sabem o que é simetria? Vocês já viram aqueles negócios no Instagram que deixa a gente bonito? Filtro? Já viram os filtros? Salva a vida de um. Aí eles têm um agora que você pega a metade do seu rosto. Não é a metade do rosto? Você é a metade do seu rosto, aí depois ele equipara. Você fica a cor mais linda do mundo. Porque é simétrico. Aí depois você se olha e faz, coisa horrorosa. Eu não tenho nenhuma simetria, mas você tem simetria bilateral. Um lado é o oposto, e isso existe para todos os animais. Até a estrela do mar, só que é simetria radiada, né? Todos os animais têm simetria. E daí de onde é que vem a simetria? Por que é simétrico? Ninguém sabe por que tinha que ter simetria. Mas uma do bilateral vem com a notocorda. E aí o que acontece? Qual é a explicação ainda? Então, você tinha informação genética para fazer um animal, mas o oxigênio que precisava para o organismo ter metabolismo, mas aí vem a evolução, ó, mecanismo para guiar os animais em situação de fuga, porque
Colega, deixa eu lhe dizer um negócio. Se esse animal não escapasse, se ele não sobreviver, que é a sobrevivência do mais apto, ele vai ter? Vai ter organismos iguais a ele? Então, eu sou um organismo que acabou de surgir. Eu acabei de surgir. Puf, surgi. Se eu não conseguir fugir dos predadores, eu vou sobreviver? Então, o mecanismo era sobrevivência. Então, ó, é tipo assim, é o que a gente chama de feedback ecológico. Então, você tem um animal que ele é capaz, por exemplo, de se esconder, ele é capaz de se camuflar e fugir do predador. É tipo o que a gente assiste lá em Ariel. Ó. Desde Ariel, que assistiu, é porque eu tenho filhinha de 4 anos, agora todos os filmes eu estou sabendo, né? Então, é você conseguir fugir do predador, porque se ele não foge, ele vai o quê, minha gente? Morrer. Então, é isso que tem que ter. Olha só que eventos fantásticos, é quase um meteoro, gente. É só que é biológico. E aí, o que acontece? Esses animais, e eles desconsideram isso, para poder fugir, olha, para fugir ele tinha que ter visão, porque tem que ver, né? Ou, no mínimo, um sistema sensorial extremamente desenvolvido para perceber a mudança dentro da água. Porque a corrente muda, ele sabe para onde é que a corrente está indo. Eu não sei velejar, mas você botar a tartaruga, ela acha tudo no mundo. Vai para qualquer lugar. Então, ele tem um sistema sensorial. Se ele já tiver visão, ele já tem um olho, que ninguém sabe exatamente como é que surge um olho. Não vamos entrar nem nesse complexo. Mas vamos só dizer que ele consegue diferenciar claro e escuro. Então, ele viu o movimento e ele foge. Então, eles desconsideram a visão, que é um evento único. Eles desconsideram a formação de músculos capazes de fazer a fuga e eles desconsideram a capacidade sensorial dos animais. Surgiu. É só. Certo? Então, quais são, dentro dessa perspectiva, por que o Cambriano, onde é que exatamente, em que ponto ela desafia a teoria da evolução? Primeiro, ela desafia o Luca. Qual é a ideia do único ancestral comum? É a ideia que surgiu um indivíduo e, a partir dele, ao longo de milhões e milhões de anos, surgiram todas as espécies e a diversidade que temos hoje, correto? Só que surgiram todos ao mesmo tempo. Quando a gente vai olhar, é a segunda coisa. Ele desafia o tempo. Então, tinha uma célula que foi se desenvolvendo, formou um indivíduo lá dentro da água, de repente ele vai desenvolvendo, vai criando um peixe, o peixe desenvolve, saiu da água até chegar na gente. Ele desafia isso porque não foi milhões de anos, foram frações de minutos dentro de uma escala. Foi de um período para outro, é coisa de 10 milhões de anos. Gente, eu sei que parece muita coisa, mas 10 milhões de anos é pouca coisa dentro da escala evolutiva. Aí você vem, quando vai olhar o registro fóssil, que é outra coisa que desafia, porque isso era uma coisa que Darwin falava. Tem um capítulo do livro de Darwin, da origem das espécies, em que ele fala. Ele não só fala disso, ele fala do pavão, a gente estava até discutindo isso ontem, né? Ele fala do pavão, ele fala de várias coisas, de órgãos complexos, e ele fala que o Cambriano é outra coisa que intriga ele, mas que o problema era o artefato, você não tinha os fósseis. Ao longo do tempo em que os cientistas fossem escavando os cantos, eles iam achar os transicionais no Ecadiano. Eles não acharam ainda, esse é o problema. Só que hoje, mais de 200 anos depois, a gente acha só os organismos prontos. A gente não achou o transicional no Ecadiano. Aí o que acontece? O que a gente vê, na verdade? A gente tem aqui o registro fóssil, tudo que está de vermelho são registro fóssil, até então, descritos. Aqui no xizinho são espécies que foram extintas. E aí você vê aqui ó, o pré-cambriano, bilaterais que surgem aqui, deuterostome e protostome surgem aqui, aliás, deuterostome e protostome. E daí, na linha do cambriano, olha a quantidade. Olha a quantidade de organismos que surgem ao mesmo tempo, dentro da escala evolutiva, todos ao mesmo tempo. Eu acho engraçado, porque o cambriano é a origem do animal. E ninguém fala da origem do animal, fala a origem dos organismos. Por quê? Porque se for para a origem do animal, tem que bater aqui, que os animais surgiram aqui. E aí o que acontece? Disseram assim, não, é porque no pré-cambriano não tem registro fóssil. Não tem registro fóssil no Cambriano suficiente para provar que existiam os pequenos passos. Aí vem o chinês. Quem é biólogo sabe que os chineses acabam os trabalhos da gente. Porque a gente faz uma filogenia, aí faz as análises moleculares, publica, aí vem um chinês e desfaz tudo que a gente... não é, não?
Eles desfazem tudo que a gente faz, é horrível. Mas aí tem umas partes boas também. O que foi, o que foi que o chinês fez? Esse senhor, ele encontrou fósseis em camadas do Cambriano prontos. Tem alguns no Canadá também. O pessoal sai explodindo montanha para poder passar os trens e toma os registros fósseis. Só trilobita, do jeito que trilobita é, do mesmo jeito. Na China, no Canadá, é tudo igual, é do mesmo jeito. Muda uma coisa ou outra, vá. Mas não era um menos trilobita, outra coisa para virar um trilobita. Ainda era um trilobita. E aí tinha uma variedade tão grande de fósseis, mas tão grande, gente, que ele conseguiu fazer desenho. Olha, eu já trabalhei desenhando, é horrível. Para você desenhar um fóssil, é porque era muito nítido mesmo. E aí o que é que acontece? Ele propõe, no artigo dele, nos artigos, na verdade, que a árvore filogenética de Darwin, na verdade, é o contrário. Você tinha um monte de espécies que, ao longo do tempo, foram diminuindo. A diversidade está decrescendo. Aí deu um nó, um tilt. Inclusive, o Stephen Ma conta que ele foi fazer uma palestra num simpósio nos Estados Unidos, e aí o pessoal do governo não critica, não. Ele fez, a gente não pode criticar o governo, mas a teoria da evolução a gente pode. Aqui a gente não pode. Vai. E aí o que é que acontece? Existem outros grupos, né, obviamente todos chineses, eu não sei exatamente a razão, talvez porque eles possam e a gente não possa, que publicaram esse artigo sobre, digamos assim, o que poderia ter dado início ao Cambriano, à explosão cambriana, hipóteses e problemas. E aí os problemas são maiores do que as hipóteses. Todas as hipóteses que eles colocam têm um problema. Então não é uma boa hipótese. E é massa a conclusão, é que a hipótese deles é ruim. É muito legal. E aí eles botam, por exemplo, o que é que poderia ter acontecido no ambiente, o que é que poderia ter acontecido a nível molecular e quais são as causas ecológicas para ter surgido. Rapaz, eles inventam de um mundo um tudo. Se você tiver calma e paz no coração um dia, depois leia, é muito legal. Eles dão todas as hipóteses. Olha, eles foram em tudo quanto era lugar. Só não foi no meteoro, professor. Acho que é porque o meteoro era pesado. Dizer que o meteoro trouxe os bichos todos dentro dele era complicado. Mas eles têm todas as partes ecológicas. Eles botam vários pontos de interrogação. Porque será que é isso? Será que é aquilo? Será que poderia, por exemplo, ter um aumento de sulfato, uma baixa de sulfato? Se a salinidade declinando ou a salinidade aumentando, será que geraria a vida? Eles fazem todos os tipos de hipóteses. E o mais louco que eu acho, como bióloga, e aí eu vou dizer a minha parte, é que você só vai ter aqui organismos unicelulares e, a partir daqui, você já tem, inclusive, vertebrados. Surge osso. Você sabe do que é você sair de nada para um osso? Alguém aqui já viu um tecido ósseo? Se vocês nunca viram, boia no Google, histologia, tecido ósseo. Tem 3 tipos de célula osso para formar osso. Tem que ter cálcio o suficiente. Aí a gente que o dia vai ficando aí junta. Por quê? Porque falta o cálcio. Então tem que ter muita coisa para formar um osso. Fora que para o osso mexer já é outro moído. Então é muita coisa que surge aqui. São eventos únicos, vários eventos únicos. Que nem ecologia... Aí surge a ideia. Ah, mas no pré-cambriano, você diz isso, Mariana, porque no pré-cambriano não tem registro fóssil de tecido mole. Suficiente para você ver, por exemplo, um trilobita sem carapaça. Será? Ai, de novo não. Gostou? Legal. Ó, eles encontraram um embrião de esponja. Esponja não tem tecido. Lembra que eu contei no começo que esponja não é um tecido, são células. Eles encontraram um embrião de esponja, esponja completa. Se encontraram uma esponja, por que não encontraram um ancestral do trilobita? Ou de qualquer um outro animal? Quando sempre encontram, são sempre organismos de tecido mole. Por quê? Porque não tem. Qual é a dificuldade de dizer que não tem? Porque se disser que não tem, eles têm que ter surgido tudo no Cambriano. Aí é que vem a conversa. Olha aqui, ó, os embriões, ó. Os corpos todos inteiros. E tudo junto, juntinho, em comunidades. Formando ecossistema. Corais ali, ó. Top da galáxia. E aí eu pergunto a vocês, até quando eles vão dizer que é porque no Ecadiano a gente não olhou o suficiente?
Ou até quando eles vão dizer que a gente não tem registro fóssil suficiente do Cambriano para dizer que o Cambriano não é informação? É. Aí, outra que ele desafia é a teoria da seleção natural, né? Porque, veja, aqui o nosso queridíssimo amigo, ele está comendo os animais que não conseguem se camuflar, não é assim? Mas será que a seleção natural teria o poder criativo de surgir animais por inteiro? Por inteiro. Eu não estou falando de um pedaço de um animal que juntou com outro pedaço, que juntou um que tinha meio osso, com outro que tinha um osso completo, e depois surgiu uma articulação. Não estou falando disso, não. A seleção natural não explica poder criativo, ela seleciona o que já tem, é uma peneira. Sabe peneira? Você bota os animais numa peneira, sobra o mais apto. Mas isso não tem criatividade. Não surge nada daí. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, não? Estão acompanhando? Beleza. Aí, não, Mariana, mas tem os genes ROX. Ai, nossa, eu podia mudar outra assim. Eu já ouvi falar tanto de gene ROX. Gene ROX agora vai ser a resposta para o tudo. Porque o gene ROX é legal, existem genes que são conservados. Tipo, eu uso a mesma informação para fazer um olho. Mas é o mesmo olho? Você acha que a gente tem tudo o mesmo olho? Rapaz, tem uns que tem um mais, né, maiorzinho, mais esbugalhado. Outro tem mais, né, menorzinho, outro tem colorido até. Então, é a mesma sequência, assim, a mesma localidade no código genético, mas não faz a mesma coisa. Tem gente aí que nasce com um zoinho que precisa de uns agravantes. Outros vê coisa que não existe. Cada um vai ter seus problemas, não é mesmo? Então, ó, o gene ROX, que existe, por exemplo, na drosófila, né, que é a mosquinha da fruta, a gente, na biologia, a gente gosta de dar nome às coisas para a gente parecer inteligente, né? Aí é Drosophila melanogaster. Drosófila é uma mosquinha da fruta, gente. Aquela mosquinha que não é aquela mosca varrejeira, a gente chama varrejeira. Mas não é essa, não. Não é aquela que pega a gente, é só da frutinha. Elas têm os mesmos genes que a gente tem em partes. Mas não é o mesmo código, é a mesma região. Aí eles dizem, então por isso os genes ROX estavam lá. E os genes ROX fizeram, por exemplo, o plano corporal lá das drosófilas, por exemplo. É o mesmo gene que mudou e formou de um porífero, que é o caso dos corais, para formar um corpo. Só que, gente, para isso, as células não poderiam ser individuais, número 1. Elas teriam que formar tecidos. O código teria que ser o mesmo. Segundo, desde que a gente estuda gene ROX, muito embora eles tenham regiões iguais em todo o mundo, a drosófila nunca deixou de ser uma? A gente deixou de ser agente para ser outra coisa? Todos os organismos continuam com o mesmo plano corporal. Como o colega falou ontem, porque mudou a cor do olho. É uma mutação. Quando a gente varia, é mutação. É uma pequena variação dentro daquele mesmo espectro. Então, eu costumo muito dizer que o maior problema da biologia hoje, no meu ponto de vista, é que a gente não tem conceito de espécie. Então, como a gente não sabe o que uma espécie é, a gente fica com muito problema de descrever o que é que está alterando e o que é que não está. Então, eles dizem, aí o gene ROX é massa que nesse mesmo artigo que eu mostrei para vocês, de 2014, eles tentam achar gene ROX aqui. Existem os primeiros, que seriam os ancestrais dos genes ROX, mas não dá o plano bilateral. É um lado só. Aí, quando chega no Cambriano, vira bilateral. Aí complicou mais. Aí eu achei massa a conclusão do artigo. O artigo disse, não respondeu? E outras palavras, trocando em miúdo, não respondendo nada. A explosão cambriana é melhor explicada pela TDI? Pode crer, velho. Vou dizer agora. Tá pronto? Tá preparado? Tá tudo certo aí, Carlos? Posso? Então tá bom. Então imagine assim, ó a mente de um evolucionista. Eu vou pegar edição, mais mutação, vou usar um tempo, que eu estou correndo contra o tempo, porque a fração de tempo é muito curta, estou correndo contra o tempo, e várias tentativas. Nesse curto espaço de tempo, para fazer um negócio funcionar. Do jeito do gato, você acha que isso vai dar certo? Rapaz, você já tentou fazer um bolo ligeiro? Eu nunca tentei, mas dizem que sola. Ou queima. Dá ruim. Então, é tipo você pegar uma célula, organelas, uma célula eucariótica, formar sistemas e formar organismos prontos no curtíssimo espaço de tempo. Gente, isso é muito improvável. Se não, impossível. Por que não impossível?
Então, de acordo com os princípios da geologia, que inclusive é um princípio que o próprio Darwin usou no livro dele, que é de Charles Lyell, ele diz o seguinte nesse livro. Ele diz que a tentativa de explicarmos algo que ocorreu no passado, a gente só pode explicar o que ocorreu no passado se for algo que pode acontecer o quê? Hoje. Porque senão, gente, é fábula. Concorda? Eu digo assim, rapaz, apareceu um livro na minha mesa. Ah, foi uma fada que trouxe. Não, é fábula. Caiu, sei lá, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, o que você queira. É uma fábula. Então, se eu tenho que explicar algo que ocorre no passado com algo que é provável hoje. Eu costumo citar um exemplo muito simples do que seria hipótese nesse princípio. Vamos supor que aqui a gente não tivesse vidro, fosse fechado. Vocês tomaram café da manhã, viram que estava sol. A gente saiu, veio para cá, quando saiu estava a rua molhada. O que é que aconteceu? Choveu. É uma hipótese. Aí passa uma pessoa e diz, não, passou um carro-pipa. Molhou a rua. Pode ou não pode? É outra? Tem alguém lá para dizer o que é que foi? Então, eu só posso explicar algo que aconteceu no passado com a probabilidade do que pode ter acontecido o quê? Hoje. Guarda essa informação que eu vou precisar dela já já, viu? Então, se quisermos explicar algo que aconteceu no passado remoto, deveriam supor eventos que acontecem hoje. Permaneçam com isso. Qual é o que a gente sabe hoje que gera informação? Não gera informação, ela altera a mutação, né? Mutação altera a informação. Os evolucionistas. Ela altera a informação, ela não muda a informação no sentido de produzir coisas novas. Normalmente é deletéria. Mas é uma forma, né? Então, o problema é que, para gerar informação nova, porque a gente tinha organismos sem simetria, nós tínhamos organismos que eram praticamente unicelulares. Como é que eu gero informação? Injeto essa informação, que é biológica, que é molecular, no sistema, para gerar planos corporais novos. Quem injetou informação? Foram causas naturais? Foram o cometa? Sei lá. O que foi que injetou? E aí, os caras tentam colocar dentro de artigo. Eu acho massa. Aí eles têm a incerteza do tempo da origem dos animais e os limites da precisão do tempo molecular. É muito legal esse artigo também. Fica a dica para a leitura do final de semana. Não tiver nada para fazer. Tem que ser bem tipo o professor. Tem que ler para rir, né? E aí é legal, porque eles botam todo mundo aqui, ó. Recadiano Cambriano. Olha a ruma de gente que acontece aqui no Cambriano. Gente, é impressionante. Quanto mais eles estudam, mais problema dá. E aí aqui a gente tá aqui nos cordados. Os cordados também surgem aqui no Cambriano, tá? Então, aí o que é que eles dizem no artigo? Que embora essa parte aqui, dos metazoários, né, tenham seus princípios geológicos, aí você vai ter que explicar naturalmente, eles estão partindo de um pressuposto de um establishment que já disse que tem que ser por causa natural. Ele diz que é controverso ainda. Por quê? Porque, embora você tenha tentativas de construir narrativas evolucionárias, o tempo necessário para isso acontecer é prematuro. É muito difícil você construir, porque precisa de milhões e milhões de anos. Precisa de um monte de espécie para poder isso acontecer. E não no pum de uma vez. É muito legal. Eu gosto demais. Então é tipo assim, o relógio da gente está quebrado, mas a gente vai consertar o relógio. O problema é o relógio. Viu? O nosso relógio está quebrado, mas a gente vai consertar. Então, voltando para a teoria do design inteligente, que agora eu vou apresentar qual é a ideia da explosão cambriana nossa. Qual é a proposta? Qual a causa conhecida hoje que gera informação? Se eu tenho o meu computador e eu quero transformar ele na Skynet, que é assistir o Exterminador do Futuro. Adoro. Adoro filme de ação. Para transformar o meu computador na Skynet, eu preciso de quem? No mínimo, esse aqui ou esse aqui, né? Que esse aqui está mais fácil. O outro já, infelizmente, não está mais treinado. E esse aqui ainda disse assim, que o computador, o DNA é um programa é como um programa de computador, mas muito, muito mais sofisticado do que qualquer. Porque a gente é 0 e 1. Eu estava explicando ao pessoal ali, 0 e 1. A gente tem 5 letras, juntando DNA com RNA. É um código, tipo,
muito maior de recombinação. A gente já foi à Lua. Uns acham que não, mas a gente já foi à Lua. Só com 0 e 1. Imagina o que é que não se faz com 5 letras. Não é? Então, qual é a proposta da TDI? Que aí não vai muito longe deles, não. A diferença é só um pedacinho. A gente vai pegar a informação genética para fazer um animal, que tem que ter, na sopa. A gente precisa realmente de oxigênio para o metabolismo acontecer, mas a gente precisa de um mecanismo para guiar a formação dos animais. E esse mecanismo tem que ter propósito. Ele tem que ser específico, porque, como o Rodrigo falou ontem, cada animal tem o seu lugar. Inclusive, conjuntos de animais têm o seu lugar. Então, eles têm que ter um propósito. Vocês vão ser herbívoros, vocês vão ser carnívoros, vocês vão se mexer, vocês vão ser de fundo, vocês vão ser de médio, vocês vão ser de raso, porque vocês precisam de luz. Então, você vai ter que ter vários níveis diferentes, inclusive ecológicos, propositais, para poder esses animais conseguirem sobreviver no mundo novo, porque eles acabaram de surgir. Se ele não tiver mecanismo de fuga também, se ele não tiver mecanismo de alimentação, se ele não souber exatamente qual é o papel dele dentro daquela função, ele não vai sobreviver. Ele não vai ter tempo para descobrir o que é que ele quer ser. Ele vai morrer. E aí ele não vai se perpetuar. E aí a gente não vai ter registro fóssil, não vai ter nada. E aí eu pergunto a vocês, de onde veio a informação para o Cambriano? Essa é a questão. Essa é a questão. E aí a gente entra num problema muito sério. Porque aí a gente vai ter que dividir entre naturalismo, materialismo filosófico e a vertente de talvez não ter sido material. Porque a informação é algo abstrato, gente. Informação, ela não é algo linear. Por exemplo, se eu pegar um texto em francês, alguns vão ler, outros não. Se eu pegar em grego, vou pegar grego, que é pior, sei lá, arábico, um negócio muito chinês mesmo. Kelson sabe. Kelson é top. Estou brincando, Kelson. Só... Então, assim, japonês, desculpa. Japonês. É porque, para mim, desculpa, é ignorância. Para mim é tudo muito doido. É todos os negócios muito doidos. Mas o fato é que eu não vou ler. Informação, ela é arbitrária, porque ela só atinge determinados pontos. E a informação da vida segue o mesmo padrão. Então, gente, é abstrato. Ela é não material. Você usa material para fazer a informação, para o outro ler, mas a informação em si ela é abstrata, ela está na sua cabeça e você materializa ela. Como é que faz agora? E quem é quem ou alguma coisa, ou o meteoro que é capaz de trazer uma informação, seja espacial, seja no nosso ambiente, capaz de trazer informação para planos corporais inteiros? Essa é a pergunta. Então, essa mente seria capaz de formar músculos, essa mente seria capaz de formar articulações, inclusive mecanismos de defesa, e seria capaz de formar movimentos extremamente coordenados, de fuga, de presa, de tudo, ao mesmo tempo. Então, quem seria essa mente? Um homem inteligente. Como o professor Marcos? Tem outro mais inteligente, tipo Adalto? Hein? Hashtag volta Adalto, hein? Tipo, ter botado embaixo, mas já tinha mandado, ó. Ou melhor ainda, feito esse que resolveu casar comigo. Entendeu? Esse aí é. Então, gente, o que eu estou querendo propor é justamente o diálogo. De onde é que é a provável fonte dessa informação? Eu acredito e divulgo e combato que tem que ser, não é porque eu quero, não é porque tem que ser uma causa inteligente, porque a única forma hoje que a gente consegue de entender informação é por inteligência. Então, eu gostaria muito de agradecer a vocês, ao meu esposo e à minha filha, e um cheiro.
Estamos recebendo aqui na sala de entrevistas do Congresso Brasileiro de Design Inteligente o professor Rodrigo Penafirme. Ele é biólogo e tem doutorado em antropologia. A gente vai conversar um pouco com ele a respeito do que é, finalmente, design inteligente, né? A gente tem falado bastante a respeito de design inteligente. Você provavelmente já leu muito a respeito de design inteligente, deve ter dúvidas também a respeito do assunto. Então, o Rodrigo está aqui com a gente exatamente para falar a respeito do que é. Então, a primeira pergunta é exatamente essa, né? Como é que a gente pode definir a teoria do design inteligente, professor? Então, basicamente, a teoria do design inteligente, ela parte de uma ideia já muito antiga, uma ideia quase que intuitiva. Pessoas já na antiguidade já percebiam, observavam esse livro que a gente chama de natureza e falavam, bem, tem coisas, tem processos, tem formas, tem objetos, tem seres vivos que têm uma estrutura que parecem claramente ter sido planejados, tem um desenho por trás, tem uma intenção, como se fosse assim, não é possível que esses seres, essas coisas, simplesmente surgiram do nada, né, sem ter uma intenção, um planejamento, um desenho. E aí o que acontece? De algum tempo para cá, digamos, da modernidade para cá, especialmente, com o avanço da ciência, né, as pessoas começaram a perceber que vários processos, vários objetos e coisas na natureza não conseguem ser muito bem explicados simplesmente pelo aquilo que se instalou nas mentalidades e na academia mais recentemente, que é aquela ideia que exclui a priori, né, a possibilidade de haver um desenho na natureza, alguma coisa que tenha um planejamento. Então, a teoria do design inteligente, ela entra nessa ideia de fato ser um programa amplo de pesquisa acadêmica, científica, que bota em primeiro lugar essa pergunta: vamos olhar para as coisas e nos perguntar o que explica melhor a existência, a consistência, a estrutura, a composição dessa coisa. Seja uma célula, seja um ecossistema inteiro. Dá para explicar por processos puramente naturalísticos? Ou seja, matéria e energia interagindo? Ou será que tem algumas coisinhas a mais? As pessoas começaram a perceber que tem coisas, obviamente, que não são matéria. Por exemplo, a informação que está no DNA não é matéria, é informação. Está codificada em matéria. Mas como é que é isso? Informação. A gente vê que tudo tem informação. Então, na verdade, a teoria começa a se desenvolver a partir dessas noções. E aí surgem, ao longo vou dizer, de, sei lá, 40, 50 anos para cá, especialmente nos 30 últimos anos, alguns trabalhos muito marcantes que começam a mostrar que existem certos padrões que contrariam essa ideia de que não pode haver nada que não seja matéria e energia. Então surgem alguns pilares, né, que a gente discutiu hoje mais cedo, até no primeiro painel. São 4 pilares, foi até corrigido depois que eu esqueci de um dos pilares. Que é essa ideia de que as coisas no universo, na vida, têm um ajuste fino. Se a gente for ver, tudo é intricadamente colocado de um jeito certo, de uma quantidade certa, para que aquilo funcione daquele jeito. Tudo, desde uma célula até o universo como um todo, tudo que se observa tem uma série de regras, de leis, né, da posição do elétron. Se ele for um pouquinho, eu até falei isso no começo, se o elétron for um pouquinho mais para a direita, um pouquinho, estou falando assim popularmente, né? Mas Sim. se ele for um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, a molécula não se forma. Se o oxigênio for mais do que o que tem na concentração da atmosfera, pega fogo. Se for menos, a gente não respira. Tudo é assim, absolutamente tudo que a gente não presta atenção no dia a dia. Se você, quando começa a olhar, tem centenas e centenas já catalogadas até cientificamente de constantes. Então esse é um pilar, a ideia do ajuste fino, que está tudo muito bem regulado, em todas as escalas. O outro seria a ideia da complexidade irredutível, que ficou muito marcada pelo estudo principalmente do flagelo bacteriano, o rabinho da bactéria que faz ela andar, que simplesmente o negócio é um motor com 43 peças moleculares, simplesmente. Dentro das células, as células são robôs moleculares, né? Eu não sou dessa área, mas o estudo isso acompanha, e é isso mesmo. São robôs moleculares. Então essa ideia de que uma peça tão complexa dessa, se ela perder, se essa coisa toda perder elementos, peças do motor, ela não vai funcionar, ou vai funcionar muito mal, muito abaixo da eficiência. Então daí partiu essa ideia de que várias coisas na natureza que apresentam complexidade irredutível aponta para um design. Por quê? Porque as perspectivas e teorias materialistas vão dizer que essa coisa pode, por exemplo, ter evoluído lentamente. Não tem como. Ou está tudo ali ou não funciona. Ou foi de uma vez ou não foi. Então esse seria o segundo pilar. O outro seria a ideia de que existe uma informação codificada, especificada. Como é que alguém vai explicar, por exemplo, as mensagens que estão no DNA que fazem você ser como é?
pelo menos nos seus aspectos físicos. Está tudo codificado no DNA. Né? E não existe nenhuma lei, nenhuma constância, nenhum padrão da natureza, escondido em átomos, moléculas, o que seja, na lei da gravidade, que explique a ordenação com que essas bases, esses nucleotídeos, essas coisas estão estruturadas no DNA para explicar a mensagem que sai dali, que vai mandar fazer certas proteínas, que vai mandar fazer isso, aquilo, que vai construir toda a fisiologia do corpo, Entendi. a anatomia. Ou seja, as provas estão aí, né, Está professor? chovendo prova. Assim, é uma abundância de prova infinita. Né? E qual a dificuldade ainda dessa teoria ser aceita, então? Já que nós temos tantas provas, ao contrário do evolucionismo, que tem muito mais mitos do que provas. Quer dizer, qual é a dificuldade ainda da teoria do design inteligente quando a gente pensa na educação, a partir da educação básica? Acho que a gente tem que começar a pensar nisso também, enfim, para as crianças, para o ensino fundamental. Qual é a dificuldade hoje ainda do TDI? O problema é que essa ideia, esse naturalismo metodológico, barra darwinismo, etc., essa cosmovisão que fornece a gente uma ideia de onde a gente veio, como a gente deve viver, para onde a gente vai, ela impregnou na cultura ocidental de uma maneira muito forte. Ainda que sejamos fruto de uma visão judaico-cristã, né? A gente está impregnado, porque uma minoria tomou conta, provavelmente, né, diria assim, uma minoria barulhenta tomou conta das universidades, por exemplo, né, desses centros onde formam professores. Então se instalou uma cultura de cancelamento, de proibição daquilo que exclui a possibilidade de haver um designer. Porque o designer coloca a gente numa situação de que, bem, no mundo não é só feito de matéria e de energia. Se o mundo não é só feito de matéria e de energia, pode haver um designer, a hipótese está aí, pode ser que eu tenha que responder alguma coisa a respeito dos meus atos. Pode ser que eu tenha que dar conta de alguma coisa. Eu acho que vai por aí. Então é uma luta muito grande porque as pessoas simplesmente querem viver do jeito que elas querem viver. Sim. E elas tentam descaracterizar essa pesquisa, né, esse programa de pesquisa científica, exatamente porque elas não querem saber disso. Para elas estão vivendo do jeito que elas estão vivendo e está muito bom assim. Porque é exatamente o que o senhor falou, né? Todas essas provas nos levam a um possível designer, a uma mente inteligente. a gente não sabe. Olha, nós temos as nossas crenças, mas Nós enfim, temos as nossas crenças. é uma mente inteligente, mas existiria uma mente superior inteligente que teria criado tudo de uma vez do jeito que é, do jeito que sempre foi, né, professor? Exatamente. E o que acontece? Essa ideia que está impregnada, ela não ficou só na biologia, ela está em tudo na sociedade. Né? Essa ideia que a gente veio a partir de um processo completamente aleatório, sem direção, sem propósito, simplesmente da matéria que foi conversando uma com a outra e virou a gente aqui. Isso tem implicações seríssimas. Então, o processo de reverter isso é a gente continuar falando que isso é uma outra possibilidade e que a gente tem que continuar apontando os erros, as falhas, por exemplo, da teoria da evolução. Não é que a gente queira, não, agora tem que acabar com tudo e só vai falar de design inteligente ou qualquer outra coisa. Não. Tem que tratar uma teoria científica como uma teoria científica. Porque o que eles fizeram? Eles tornaram isso um dogma. E a gente luta contra os dogmas. Sim. A gente quer que a coisa seja colocada como debate. E isso vai demorar muito tempo para acontecer. Porque essa coisa está impregnada. Qualquer criança que você conversar hoje em dia, você liga um canal de TV para ver um desenho animado. Vai ver lá a história do esquilinho. Está enfiando cosmologia evolutiva, sem perceber na cara da criança. Então, quando ela cresce, ela já naturalizou isso. Ela não passa nem pela cabeça dela a possibilidade dela não ter vindo de um ancestral símil. Ela acha que isso é um dado da natureza, e não é. E aí também, professor, como é que fica a responsabilidade dos pais que têm acesso à informação? Acho que às vezes as gerações mais antigas se furtam muitas vezes de passar essa informação para gerações mais novas? Eu acho que os pais hoje, as pessoas que são pais hoje, eles precisam se informar mais. Porque, de fato, não tem como a gente ensinar alguma coisa que a gente não sabe. Então, primeiro, tem que quebrar o preconceito, como eu fiz, como vários fizeram, quebrar, desassociar essa forma, a ideia de design inteligente de qualquer tipo de religião. Isso não tem absolutamente nada a ver com religião nem com espiritualidade. A prova disso é que temos ateu é difícil, mas temos vários agnósticos, pessoas com diversos credos e pessoas, né,
os agnósticos no sentido da dúvida. Aqui, por exemplo, Tem temos vários. vários. O agnóstico é: não tenho certeza se Não Deus tenho certeza. Duvido até da minha dúvida. Pode ser que Deus exista. Pode ser que Deus exista. E isso é bonito, porque você vê que as pessoas estão preocupadas em ir atrás da verdade. Né? E elas estão primeiro lendo o livro da vida, a natureza. Talvez elas cheguem a um livro sagrado, quem sabe, elas sejam tocadas, elas sejam transformadas nessa direção. Pode ser que não, pode ser que elas fiquem estagnadas aí. E no movimento tem pessoas que acreditam em vários modelos de como a vida surgiu, como uma coisa até evoluiu. Tem gente que acha que evoluiu. A maioria das pessoas do design inteligente, não posso falar por todos, mas a maioria das pessoas não pensa assim. A maioria das pessoas acha que há muita evidência de que as coisas foram feitas de uma vez. Mas há muita divergência sobre isso. Mas o fato é, o ponto comum é que todo mundo tem absolutamente certeza, porque nós podemos experimentar isso na experiência do dia a dia de diversas formas, de que necessariamente há um desenho, há um desenhista, há um projetista. Quando você olha um carro, uma cadeira, você acha que esse negócio surgiu do além? Ou alguém teve que fazer isso projetar? Alguém teve que projetar. Por que você olha para um gato e acha que ele surgiu sozinho, do nada? Acho que acima de tudo é como o senhor disse, né? Existe a necessidade de continuar o debate, existe a necessidade de continuar essa conversa em todos os meios. E aí quando a gente vê congressos como esse aqui, por exemplo, acontecendo, e a gente vê a popularização dessas informações também nas redes sociais, nos canais, enfim, a gente vê que esse caminho começa a ser tomado, pelo menos é um início, né, a gente pode dizer. Exatamente. Professor. Não acredite naquilo que vocês estão vendo nas grandes, pequenas mídias hoje, né? Hoje nós temos a internet. Sim. O que vocês vão ouvir, provavelmente, se você buscar lá num Google da vida, o que é o TDI? Pseudociência, Sim. fundamentalismo. Bem, se você quiser passar dessa primeira camada de preconceito e de fato quiser conhecer, a gente te convida a você, por exemplo, visitar, né, o site da TDI Brasil e outros, por exemplo, o Discovery Institute, que está patrocinando aqui. Se você lê inglês, é importante ler inglês por causa disso. Gente, mas é uma quantidade que não dá para acompanhar, de artigos e de vídeos e de debates e de livros que vão te mostrar uma outra possibilidade. Então, eu recomendo que as pessoas comecem a abrir a mente para isso. Sim. Né? Tirar a venda dos olhos para poder... Estejam abertas a essa informação. A essa né, possibilidade. Professor? É verdade. Professor, obrigado pela sua participação com a gente. Bate-papo excelente, a gente podia ficar conversando horas aqui a respeito desse tema sem problema nenhum, sem nenhuma dificuldade. Mas foi muito bom recebê-lo aqui. Obrigado, professor. Muito prazer aqui estar com vocês. Tudo de bom.